Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020 e a sua central de notícias, a sua central de informações, o Conecta News está ao vivo a partir de agora para levar até você os principais fatos que se tornam notícia. Bom dia, Beto Guidini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, quarta-feira, 16 de dezembro de 2020, dia do reservista. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol e chuvas ocasionais na região. A probabilidade é de 80%. O dia amanheceu com 17 graus e a tarde esquenta bastante, podendo chegar aos 29 graus. Neste momento, fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de quarta-feira, começamos pela economia. 32% dos brasileiros conseguiram economizar em 2020, diz pesquisa da CNI. E pela agricultura, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil produzirá mais de 260 milhões de toneladas de grãos. Pelas notícias do mundo, o Acordo de Paris é requisito para Pacto Mercosul e União Europeia, diz a Comissão Europeia. E pela política, o presidente do Banco Central diz que é mais barato investir em vacina do que seguir com os programas assistenciais. E pela atualidade, mulher se joga em mar revolto para salvar barris de cerveja lá na Austrália. E pelo esporte, o Grêmio faz o último treino e ensaia pênaltis antes da decisão contra o Santos hoje à noite na Vila Belmiro. E pelas notícias do nosso estado, bares e restaurantes vivem cenário de incertezas no Rio Grande do Sul. Avalia a entidade ligada ao setor. E pela Serra e o Planalto, a Justiça Eleitoral suspende a cassação da chapa de Diogo e Amarildo em Bento Gonçalves. E feira recebe, pelas notícias da nossa região, a feira recebe visita de deputada Sofia Cavedão e terá edição especial. E dentro de alguns minutos, Monalise Canali com a sua chamada externa, trazendo as matérias que a gente vai trazer para você nessa manhã ensolarada, meio nublada, talvez chove, talvez faz sol, mas a certeza é que agora nós vamos falar de economia, Beto. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas, 7 minutos. E começamos pelo portal da CNN Brasil. A meta fiscal para 2021 será déficit de 347 bilhões, define o governo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, alterou a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o LDO, para 2021 e incluiu a meta fiscal fixa de déficit de 247,1 bilhões de reais. O texto enviado inicialmente em abril deste ano propunha uma meta flexível, dependendo das condições econômicas, e o que causou a reação do Tribunal de Contas da União. E o Congresso vai avaliar a LDO em sessão marcada para hoje, quarta-feira, dia 16. Em ofício enviado na terça-feira ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, Guedes sugere, abre aspas, a alteração integral do artigo 2º da PLDO 2021, fecha aspas. E informações do portal Metrópolis. A Petrobras vai aumentar a gasolina em 3% e o diesel em 4% a partir de hoje. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a gasolina terá um acréscimo médio de 6 centavos e o diesel um acréscimo médio de 8 centavos. Prepare o bolso, pois os combustíveis sobem. E o que sobe também é a chamada de Monalise Canali, que neste momento vai trazer as informações do dia. Bom dia, Monalise. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Bom dia, Doug, que também está nos estúdios. Hoje vamos cumprimentar a equipe inteira, né? Então, nessa manhã de quarta-feira, a gente inicia esse jornal, o Conecta News, falando um pouco, então, sobre essa temperatura. Ó. Tem um ventinho bem bacana. Hoje esperamos que continue com esse vento e que traga chuvas de algum lugar, né, para dar uma amenizada no calor, que está bastante forte. Mas falando do nosso núcleo próprio de jornalismo, a gente vai ter, então, uma reportagem muito bacana na nossa série de reportagens natalinas, hoje para falar da etnia alemã. Vamos ter então uma reportagem sobre as tradições natalinas alemãs. Você sabia que a árvore de Natal, por exemplo, é uma tradição tipicamente alemã? Essas e outras curiosidades você vai conferir então na reportagem que logo mais os guris estarão chamando nessa manhã. Além disso,
Vocês lembram que na semana passada a gente fez uma reportagem com o pessoal lá da BEM, o Raul e o Michel, que estavam indo para um campeonato mundial de jiu-jitsu no final de semana, lá em Campinas, São Paulo? Então, eles voltaram de lá campeões mundiais. Campeão e vice-campeão, né, nas suas respectivas categorias. E hoje a gente conta um pouco mais da história de como foi essa experiência para os guris. Além disso, na sequência, estaremos ao vivo com a secretária de Educação aqui do município, Adriana Antonioli, que conta pra gente um pouco mais sobre a suspensão das aulas presenciais por conta, né, da pandemia do Covid-19, que já estamos cansados dela, mas ainda interfere muito no nosso dia a dia, né? Então, Beto e Thiago, a gente retorna com vocês e na sequência a gente volta lá da Secretaria de Educação. Muito obrigado, Monalise, pelas informações e logo mais você confere tudo isso. Exatamente, Nova Prata recebendo aí 2 campeões mundiais de jiu-jitsu, Beto, e nós vamos contar no finalzinho do programa numa matéria especial. Seguimos pela economia. Isso mesmo, vamos ter a matéria no final do nosso programa hoje. Agora são 8h11 e seguindo na parte da economia, segundo o portal da CNN Brasil, o novo lote do abono do PIS é liberado. Veja quem pode receber até R$ 1.045. A Caixa Econômica Federal liberou ontem, terça-feira, mais um lote de pagamentos do abono do PIS. Funcionários de empresas privadas nascidos em dezembro podem ter direito a sacar até R$ 1.045. Até esse último lote de pagamentos do PIS este ano, os nascidos entre julho e novembro já tiveram o saque liberado. Aniversariantes de janeiro e junho poderão retirar o dinheiro o ano que vem. E no caso dos funcionários públicos que recebem o PASEP, a próxima liberação será em janeiro. Quem tem inscrição com o número final 0 a 4 já recebeu o abono. Aqueles com final de inscrição 5 e 9 vão receber em 2021. E quem tem o direito de receber? O abono do PIS-PASEP é pago para quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público em 2019. Para ter direito é preciso ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, consecutivos ou não, estar inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos, ter recebido remuneração mensal média de no máximo 2 salários mínimos em 2019, e a empresa precisa ser informada corretamente dos dados do RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. Informações que seguem também pelo CNN Business e isso impressiona, Beto. 32% dos brasileiros conseguiram economizar no ano de 2020, aponta a pesquisa da CNI. O estudo Retratos da Sociedade Brasileira, Poupança e Consumo, realizado pela Confederação Nacional da Indústria, apontou que 1/3 dos brasileiros conseguiram fazer economia por conta das incertezas trazidas pela crise sanitária sobre o futuro da renda e do emprego. O levantamento também analisou o consumo de alguns bens e serviços. O único que apresentou o aumento durante a pandemia foi o grupo de assinaturas online de músicas, jogos, séries e filmes. As refeições em restaurantes, por exemplo, caíram 54%, enquanto a compra de ingressos para shows, eventos e cinema recuou mais de 50% e o brasileiro economizou com isso. E agora vamos para a parte da agricultura, falando sobre o canal rural. As importações de leite sobem 117% no acumulado dos últimos 12 meses. No acumulado dos últimos 12 meses, de novembro de 2019 a novembro de 2020, as importações de leite subiram 117% no Brasil, segundo o boletim do Centro de Inteligência do Leite, produzido pela Embrapa Gado de Leite. Para analistas de mercado, o principal motivo é a falta do produto aqui no Brasil, já que a demanda aumentou no período de isolamento social da pandemia. A Covid-19 contribuiu para o fator decisivo no aumento dos consumos dos produtos lácteos como um todo. A injeção do auxílio emergencial também ajudou os que tinham acesso começassem a comprar em seus lares. E, segundo ele, o Brasil se consolidou em 2020 como grande importador e também exportador de produtos da cadeia de leite. E por uma questão de logística, diz que importamos basicamente do Uruguai e Argentina. E até mesmo esses países têm isenção tarifária para exportar ao Brasil.
E pelo portal Terra, com informações da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o Brasil produzirá mais de 265 milhões de toneladas de grãos nessa safra. O levantamento prevê um crescimento de 1,6% sobre a safra 2019-2020, totalizando nesse momento 67 milhões de hectares cultivados. Essa é o resumo dos dados matemáticos da safra 2020-2021 divulgados em Brasília pela Companhia Nacional de Abastecimento. E agora, com um oferecimento de Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, Dom Antônio Empório de Carne, Unimed Vale das Antas, Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, Piantare Viveiros e Mudas e a Dilnet Telecom, as informações do mercado financeiro. Começamos pelo câmbio. O dólar fechou ontem a R$ 5,08, o euro a R$ 6,18, a libra R$ 6,83. Pela bolsa de cereais, soja máximo R$ 138 e mínimo R$ 135. O milho máximo R$ 64 e mínimo R$ 62. Para o preço do arroz, o máximo R$ 117,50 e mínimo também R$ 117,50. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 249,50 e mínimo R$ 234. Arroba da vaca máximo R$ 240,50 e mínimo R$ 235. E os números das bolsas de valores. Ibovespa fechou em alta de 1,34, acima da casa dos 116 mil pontos. Dow Jones alta de 1,13, Nasdaq alta de 1,25. Os mercados europeus, nesse momento, todos operam no positivo. E os números já encerrados no Oriente. Nikkei em Tóquio, alta de 0,26. E o chinês Xangai, queda de 0,01. E agora vamos para as notícias do mundo, Tiago. São 8h16. Começamos pelo portal G1. A vacina da Moderna não mostra, abre aspas, problemas de segurança, fecha aspas, afirma a FDA. A Agência de Alimentos e Medicamentos, FDA, dos Estados Unidos, emitiu ontem, terça-feira, uma avaliação positiva para a vacina do laboratório americano Moderna contra a Covid-19, antes de uma reunião de especialistas para examinar sua aprovação em caráter de emergência. A FDA se mostrou otimista sobre a vacina, afirmando que não mostra problemas de segurança específicos que impeçam a emissão de uma autorização para uso de emergência. E a agência reguladora confirmou que o tratamento tem eficácia de 94,1%. E Beto Guidini, nós comentávamos há pouco os números e as indexações do mercado financeiro que boa parte no dia de ontem fechou no positivo. Esse fator se deve a uma questão X, que é a vacina. As boas notícias relacionadas às vacinas fizeram com que as bolsas de valores fechassem no positivo. As expectativas dos maiores fundos de investimento e dos gigantes do mercado é que, se a vacina der certo, entraremos em uma nova zona de segurança. Agora, se as vacinações não ocorrerem de uma maneira efetiva, a forma de assegurar um bom funcionamento da sociedade, ou se não funcionarem contra a pandemia, nós teremos uns novos quebradeiras no mercado financeiro. Então, estamos totalmente atrelados da forma econômica, da forma social e também da forma sanitária ao sucesso da vacina contra o Covid-19. E segundo as informações aqui, segundo o portal Correio do Povo, a Holanda anuncia lockdown de 5 semanas. A Holanda vai adotar um lockdown de 5 semanas, que a partir desta semana, para tentar conter a expansão da Covid-19. Anunciou nesta segunda-feira o primeiro-ministro Mark Rutte. A Holanda fecha por 5 semanas, declarou Rutte em discurso televisionado na sede do governo de Haia, em frente ao qual havia manifestantes. Rutte disse que a medida é necessária para enfrentar o surto de Covid-19. Diz ele, não estamos enfrentando uma simples gripe, como a gente pensa. E acrescentou, em alusão às manifestantes que estavam em frente à sede do governo, e anunciou-se à população que deve ficar em casa e só pode ter 2 convidados diários, disse Rutte. E ele acrescentou que a medida será aplicada até 19 de janeiro.
E informação do portal Último Segundo do IG, esquadrão russo envenenou Alexei Navalny, de acordo com o relatório. Dados de telecomunicações e viagens mostram que o ativista foi perseguido em várias viagens antes de ser envenenado em agosto. Para você relembrar esse caso, Alexei Navalny é o principal concorrente e opositor de Vladimir Putin no governo russo. E de acordo com relatórios emitidos pelos órgãos de segurança, ele foi envenenado pelas equipes secretas do Serviço Secreto Russo. Coisa de KGB, Beto Guidini. Coisa de filme isso, né? Exatamente. E segundo o portal da CNN Brasil, o Acordo de Paris é requisito para o Pacto Mercosul-União Europeia, diz a Comissão Europeia. O Acordo de Paris, que estabelece metas para a emissão de carbono e de desenvolvimento sustentável, está entre os requisitos-chave para o pacto comercial entre o Mercosul e União Europeia, segundo informou a Comissão Europeia em comunicado após a reunião ministerial informal entre ambas as partes na segunda-feira, dia 14. E na segunda estiveram reunidos os vice-presidentes executivos da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, e o alto representante da União Europeia, Joseph Borrell, bem como os ministros da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, entre eles o chanceler brasileiro Ernesto Araújo. Muito bem, Beto Guidini, fique conosco. No próximo bloco nós vamos falar de política, tem muita discussão em torno da vacina aqui no Brasil e as atualidades. Nós voltamos já. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos-te. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória.
sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Pessoal, nos acompanhem na próxima quarta-feira no programa Mulheres, dia 16 de dezembro, com o tema Meu Filho é Trans. E agora? Nos acompanhem. Viver o que é especial, crescer pra sentir o porquê, conectar o coração nos sonhos que podem ser reais. Que 2021 traga consigo o real significado da palavra empatia e que tenhamos um ano cheio de saúde e realizações. Eu gostaria de agradecer a todos os telespectadores pela companhia nesse 2020 e desejar um 2021 com muita saúde para todos, que esse ano não foi fácil. Mas muito obrigado mesmo, pessoal, tamo junto. O que eu espero de 2021? Um ano de mais presença, um ano de ação, de esperança, sororidade, menos tabus e mais amor no coração de todos. Conecta Mais TV é muito nossa. Que há de melhor. Retornando ao vivo para você nesse bloco Política Atualidade. E Monalise Canalha ao vivo, logo mais conosco, Beto. Isso mesmo, Tiago. Agora são 8 horas e 26 minutos. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol e também chuvas ocasionais na região. A probabilidade de chuva é de 80%. O dia amanhecer com 17 graus e a tarde esquenta, podendo chegar aos 29 graus. Neste momento já fazem 24 graus aqui em Nova Prata. E seguimos com nossas informações agora sobre a política, né, Tiago? Começamos pelo portal Infomoney. Bolsonaro reconhece a vitória de Joe Biden e envia mensagem de cumprimentos. Após mais de um mês, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu ontem, terça-feira, a vitória do democrata Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos e enviou uma mensagem para cumprimentar o presidente eleito americano. A mensagem foi emitida pelo Ministério das Relações Exteriores, em que Bolsonaro manda votos de esperança de que os Estados Unidos sigam sendo a terra dos livres e o lar dos corajosos. Muito bem, antes tarde do que mais tarde, Beto Guidini. Agora, Monalise Canali, ao vivo com a secretária municipal de Educação, falando sobre os novos protocolos para esse final de ano, já que trocou bandeira, trocou o planejamento e as escolas também precisam alertar aí os pais e os alunos sobre as novas regras. Bom dia, Monalise. Olá, Thiago. Olá, Beto. A gente retorna no nosso ao vivo agora com a secretária de Educação aqui do município de Nova Prata, Diana Antonioli, que comenta conosco, para nós agora, né, sobre a suspensão das aulas presenciais que aconteceu na última semana por conta da pandemia, por conta da troca de bandeiras, da restrição que aumentou a mais do que já vinha, né? Bom dia, secretária. Fala pra gente, então, como que foi que aconteceu essa suspensão, quais são os próximos passos a partir de agora? Bom dia a todos. Então, na segunda-feira, dia 14, nós nos reunimos com o Comitê de Enfrentamento ao Covid municipal, né, com todos os números apresentados pelas nossas escolas, para uma análise técnica, né, para que se tomasse alguma decisão em relação a isso. Nós estamos, aliás, com muitos profissionais afastados e nós não estávamos dando conta de atender aos alunos que estavam frequentando as escolas. Além disso, tivemos muitos afastamentos de crianças, de alunos, por conta de ter familiares infectados ou por estarem com suspeitas, né, então já estavam ficando em casa, né. Outros dos pais já haviam resolvido que eles voltassem para casa, que não frequentassem mais esse ano, diminuindo ainda mais o percentual de que estavam frequentando. Nós estávamos um pouco mais de 30% frequentando as escolas,
E então, depois de várias análises, tecnicamente falando, né, com o grupo do comitê, nós resolvemos, então, fechar novamente as escolas, sendo que a educação infantil creche, a partir de hoje, não haverá mais o atendimento das crianças até o final do ano, né? E a pré-escola e o ensino fundamental, eles voltam para as atividades remotas, né? Voltam a receber os trabalhos através da plataforma, do WhatsApp, ou retiram esses trabalhos nas escolas, porque os nossos profissionais continuam trabalhando até o dia 23, lá na escola. Por que isso? Porque se algum aluno precisar de um reforço, de uma atividade necessária, ou que tenha que concluir a avaliação, né, os professores estão nas escolas para esse tipo de atendimento individualizado, ou grupo de 2, 3 alunos, né, mas evitando a aglomeração das turmas como nós estávamos antes. Como todo mundo sabe, né, a gente tem um aumento grande de casos, tanto a nível estadual, quanto regional e municipal, né, aqui no nosso município. Não está diferente nas escolas. Esses casos todos que está tendo, essa contaminação que está tendo lá fora, na sociedade, na comunidade, ela está atingindo em cheio as escolas, né. Então, antes que ficasse uma situação insustentável, nós resolvemos voltar novamente às atividades online, né? Não foi uma decisão fácil. Eu sempre fui uma defensora da aula presencial, mesmo com poucos alunos, mas essa visão era lá de setembro, quando a gente estava num patamar de diminuição de casos, né? Hoje a realidade é outra, nós temos um aumento, e aí, então, baseado nisso, baseado nos nossos números das escolas, nós resolvemos, então, parar, por precaução, para evitar um problema maior, né, como eu disse antes que a situação ficasse insustentável. Nossos alunos de pré-escola e ensino fundamental continuam com aula até o dia 30, aula online, aí é concluído o nosso ano letivo, os professores estão concluindo as avaliações, sim, têm avaliado todas as atividades entregues pelos alunos, as participações na plataforma, no WhatsApp, tudo isso foi considerado, foi avaliado, e além disso, nesse período de 2 meses, nem 2 meses, em alguns casos, que a gente teve a oportunidade de trabalhar presencialmente, foram desenvolvidas atividades de recuperação paralela. Lógico que a gente gostaria de ir até o final do ano, lógico também que a gente compreende a questão dos pais, das crianças da creche. É uma época muito difícil, mas é uma época difícil para todo mundo, né? Como eu falei, não foi fácil tomar essa decisão, porque a gente sabe o quanto os pais precisam desse trabalho, né? Mas, infelizmente, precisamos fazer isso para que a situação não ficasse pior, né? Então, é isso, até o final do ano permanecem fechadas as escolas, só com atendimentos especiais nesses casos onde o aluno precisar. Orientação para os pais, entrega de avaliações, essas coisas todas que cada escola está organizando, né? Então, neste momento que a gente pede, que a gente espera que todo mundo tenha consciência da gravidade, da seriedade do momento, do que nós estamos passando, né? E que todo mundo se cuide, para que sim, o ano que vem a gente tenha pelo menos um pouco de mais normalidade. Normalidade não vai existir, isso é fato, mas que pelo menos a gente consiga trabalhar de uma maneira mais presencial, né? Mas para isso a gente precisa do cuidado agora, né? Então, é isso, né, que nós temos na educação, vamos continuar fechado até o final do ano, nós fecharíamos de qualquer maneira, né? Adiantamos uma semana. Os alunos frequentariam até o dia 23 no fundamental e até o dia 30 na educação infantil. Estamos apenas parando antes para evitar maiores problemas. Eu aproveito para desejar um ótimo final de ano, que as coisas vão se ajeitando, que as famílias se cuidem. Esses alunos, essas crianças precisam muito cuidado, né? Infelizmente, a gente já tem casos de crianças contaminadas, crianças afastadas por suspeita, e isso
é muito preocupante. Então, que todo mundo se cuide, que tenha um Natal em família, sem aglomerações, enfim, sem festas fora, para que daqui a pouco a gente colhe um resultado melhor, né? E que 2021, sim, seja repleto de coisas boas, e a gente pelo menos recupere parte do que nós não conseguimos realizar nesse ano de 2020, né? As coisas devem melhorar, é a nossa esperança, é o nosso desejo, junto com o desejo de um Natal abençoado e de um ano novo melhor ainda. Muitíssimo obrigada, secretária Adriana, pelas informações, pelos desejos de festas, de comemorações de final do ano em família, né? Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado, Mona Lisa, pelas informações. Muito obrigado à secretária Adriana. E nós seguimos falando de política. Beto Guidini, termo de consentimento para vacina, é isso mesmo? Isso mesmo. Segundo o portal Reuters, Bolsonaro pede a inclusão de termos de consentimento para a vacinação contra a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro pediu ontem, terça-feira, ao relator da chamada MP da vacina, deputado Geninho Ziluiani, que inclua no texto a previsão de termos de consentimento a ser assinado pelas pessoas que receberem a imunização em caráter emergencial contra a Covid-19. E após o encontro com Bolsonaro, o relator disse que o estudo como incorpora seu parecer em termos de consentimento informado e ser exigido pelas pessoas que receberam as doses de vacinas que forem autorizadas em caráter emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E, Beto, contudo, informações da Câmara dos Deputados reportadas pelo portal G1 dá conta de que a Casa Legislativa vai votar a medida provisória da vacina na próxima quinta-feira, sem a exigência do termo de responsabilidade, de acordo com o presidente Rodrigo Maia. Ele disse que o relator do texto na Câmara, que incluiria o tema na medida provisória, porque o governo defende esse termo de responsabilidade. Especialistas criticam a ideia e o presidente da Câmara diz que esse é um tema que veio do governo e não passará pela Câmara dos Deputados, porque, de acordo com informações, desestimularia a procura por vacinação. E segundo o portal R7, o presidente do Banco Central diz que investir em vacina é mais barato do que em auxílio. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou ontem, terça-feira, que investir em vacinas contra a Covid-19 parece ser mais barato do que prolongar os programas de transferência de renda, como o auxílio emergencial. Neto disse que o mercado está de olho na estratégia da vacinação, em que tem o produto antes e a montagem da logística para a imunização da população. E agora, seguindo para o setor de infraestrutura, também falando sobre política, o governo publica as resoluções de modalidade para condições e concessões. Conforme o portal CNN Business, no dia de ontem, o Diário Oficial da União trouxe a resolução do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, o CPPI, que aprova a modalidade de condições mínimas para a desestatização de empreendimentos ferroviários, rodoviários e aeroportuários. Os empreendimentos já foram aprovados pelas parcerias público-privada e também estão previstos nos programas de concessão, ou seja, Beto, começa um destravamento do setor de transportes. E segundo o portal G1, o IADH, o Brasil é o 107º país em diferença de renda entre homens e mulheres. As mulheres brasileiras recebem o equivalente a 58% da renda dos homens, de acordo com dados do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, relativos a 2019, divulgados ontem, terça-feira, pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Isso deixa o país em 107º lugar no ranking mundial de disparidade de renda liderado pelo Burundi, onde as mulheres ganham 35,7% mais que os homens em média. E a renda média das mulheres do Brasil é menor, apesar de elas estudarem mais do que os homens do país. E agora, Beto, uma informação para o litoral catarinense. O Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina liberou a licença ambiental e autorizou o alargamento da faixa de areia em Balneário Camboriú. A Comissão Central de Licenciamento do Instituto de Meio Ambiente aprovou no dia de ontem a licença ambiental de instalação das obras de alargamento da faixa central
da praia de Camboriú. O documento será entregue aí nos próximos dias pelo governador do estado de Santa Catarina ao prefeito de Balneário Camboriú. A meta é, após o final da temporada, o serviço de dragagem que foi vencido por uma empresa belga especialista nisso comece a cavar para aumentar, visto que na Barra Sul já não existe mais faixa de areia em Camboriú. Também construíram até em cima do mar quase, agora tem que puxar o mar para trás. Complicado isso, né, Beto? Bem complicado, Thiago. E segundo o portal da CNN Brasil, isso aqui também é complicado. A Fiocruz diz que o Brasil não tem tecnologia para produzir a vacina da Pfizer. Com a comprovação e a aprovação da vacina Pfizer em países como Reino Unido, Estados Unidos e México, o Brasil se movimenta para comprar e aprovar o imunizante no país. E, segundo o presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nilsa Trindade, falou que o medicamento que deve chegar ao país em janeiro. E alertou que o Fiocruz não tem capacidade de fabricar a vacina da Pfizer, como fará com a de Oxford. Diz ela, a vacina da Pfizer se trata de um medicamento feito como uma plataforma nova, a vacina RNA. Porém, nós não temos no Brasil essa tecnologia em termos de planta de produção capaz de produzir em escala, disse a presidente da Fiocruz. Muito bem, desafios que virão à frente. Provavelmente a vacina da Pfizer será 100% importada. E seguindo com informações do portal Metrópolis, agora falando de atualidades para você, cientistas brasileiros criam um repelente que confunde o mosquito da dengue. O produto baseia-se em uma tática evolutiva do próprio inseto para evitar que a fêmea da espécie detecte as suas vítimas. Pesquisadores do Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná descobriram uma forma de despistar o Aedes aegypti, vetor da doença da dengue, zika e chikungunya. A pesquisa usou um mecanismo baseado na evolução do próprio animal, que faz com que uma fêmea seja a perita em detectar o sangue, e o novo repelente acaba confundindo os sensores da mosquita. E olha essa informação, Tiago, consegue passar para nós. Segundo o ser humano, ingere a cada mês um tijolo de Lego por meio de microplásticos. Isso mesmo, Beto Guidini. O estudo da WWF aponta que em uma década o ser humano pode ingerir 2,5 kg de plástico. Isso porque um problema que ainda não se fala muito no Brasil, mas ele já ocorre no mundo inteiro. Não é possível e não temos tecnologia suficiente para produzir e filtrar água potável com qualidade que consiga aí reter o microplástico. Isso mesmo, o plástico que a gente utiliza, ele vai se particulando, ficando em pequenos pedaços, ao ponto de a gente conseguir ingerir, comer e não sentir. E ao longo de 10 anos, né, Beto, a gente come um tijolinho aí de plástico sem saber. Quiçá que mal que isso faz para o organismo. Isso mesmo, Thiago. E agora isso, segundo o portal da CNN Brasil. Há 2 décadas, Chernobyl era desativada anos após o pior acidente nuclear do mundo. Apesar de a explosão do reator número 4 da usina de Chernobyl ter causado um dos piores acidentes nucleares da história, em abril de 1986, foi só no dia 15 de dezembro de 2000, 14 anos após a tragédia, que deixou mais de 30 pessoas mortas instantaneamente e outras milhares devido aos sintomas da radiação, é que a usina próxima a Pripyat, no norte da Ucrânia soviética, foi oficialmente desativada. No dia do acidente, de 26 de abril, até outubro daquele ano, autoridades soviéticas tentaram abafar o tamanho da tragédia, negando que o reator havia explodido após um experimento no qual a equipe da usina cortou temporariamente os sistemas de segurança, em um exercício de testagem da capacidade da unidade. E hoje, 20 anos após o desligamento oficial da usina, os impactos ainda são sentidos. Um levantamento da ONU estimou que, em 2018, a Ucrânia gastou 5 a 7% do seu orçamento com atividades relacionadas ao acidente de Chernobyl. E isso vai perdurar por muitos séculos ainda na história da humanidade. O pior acidente nuclear da história, que redimensionou todas as questões da indústria nuclear e foi responsável indiretamente, Beto, pela queda da União Soviética 3 anos depois, porque houve uma operação abafa, mas quando a chuva ácida começou a cair no continente da Europa,
com altas concentrações de radiação, não se teve mais como esconder o que havia acontecido e a derrocada soviética começou com esse acidente. E seguindo com informações, saímos aí de um acidente nuclear que mudou a rota da energia atômica e vamos falar de energia solar. Isso porque, Beto, um protótipo lançado de carro elétrico que deve estar disponível no mercado a partir do ano que vem anda até 64 km por dia utilizando energia solar. Isso mesmo, o veículo tem espaço para 2 passageiros e deve custar entre 25 mil dólares e 46 mil dólares e vai usar apenas energia do sol para se locomover. Tu já imaginou se essa moda pega, Beto Guidini? Tomara que pegue, Thiago. Agora são 8 horas e 44 minutos. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Pessoal, nos acompanhem na próxima quarta-feira no programa Mulheres, dia 16 de dezembro, com o tema Meu Filho é Trans. E agora? Nos acompanhem. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima?
A próxima vítima pode ser você. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Retornando ao vivo para você com o Conecta News e agora contando com um oferecimento de Tá na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da região, Dom Antônio Empório de Carnes, Unimed Vale das Antas, Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, Piantare Viveiros e Mudas e a Dilnet Telecom. As informações do esporte, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 50 minutos. Mas antes, a previsão do tempo. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol e chuvas ocasionais na região. A probabilidade é de 80%. O dia amanheceu com 17 graus e a tarde esquenta bastante, podendo chegar aos 29 graus. E neste momento fazem 25 graus em Nova Prata. E começamos pela parte do portal ESPN. O Grêmio faz o último treino e ensaia pênaltis antes da decisão contra o Santos. Terça-feira, o elenco do Grêmio fez o último trabalho antes da partida decisiva contra o Santos, válida para a volta das quartas de final da Libertadores. O confronto será hoje, quarta-feira, às 19 horas e 15 minutos, na Vila Belmiro. E o técnico Renato Portaluppi decidiu ajustar os últimos detalhes nas atividades realizadas no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. E informações que vêm do portal Globo Esporte, Victor Ferraz, após 5 anos atuando pelo Santos, vai jogar pelo Grêmio e vê aí o retorno à Vila Belmiro de uma forma especial e está esperando um jogo franco. O lateral direito espera um rival mais solto pelo duelo das quartas de final nessa quarta-feira do clube que ele mesmo defendeu. Esse jogo é uma incógnita, Beto Guidini, às 19h15 lá na Vila Belmiro. E segundo, agora falando do Internacional, segundo o portal UOL Esportes, o preparador físico do Inter prevê pouco descanso em fim de ano, abre aspas, diferente, fecha aspas. A temporada 2020 está sendo totalmente diferente, com uma paralisação no meio aos campeonatos, em razão da pandemia do Covid-19, os jogos serão concluídos em 2021, com rodadas durante as festas de fim de ano. Por isso, o preparador físico do Inter, Cristiano Nunes, prevê pouco descanso e uma rotina longe do habitual. E também pelo Internacional, pelo portal Globo Esporte, da Copinha a Bamboneira. Praxedes dá liga ao time e encanta Abel Braga e vira o novo titular do Inter. A promessa colorada conquista o treinador e vira o fiador do setor de criação para a reta final da temporada. A nova aposta de Abel Braga não é nem Thiago Galhardo, tampouco Yuri Alberto. O nome dele é Bruno Praxedes, que tem se concretizado como aí um armador de muito boa qualidade. Agora eu fico imaginando escalar o time do Inter com Praxedes e Peglow, que complicado que fica para o narrador, né, Beto? E segundo o portal UOL, a FIFA ignora a Covid, mantém 23 inscritos e proíbe troca em Mundial de Clubes. No primeiro campeonato que vai organizar após o início da pandemia, a FIFA ignorou a Covid-19 no regulamento do Mundial de Clubes 2020, que será disputado entre o dia 1º e 11 de fevereiro de 2021, no Catar. O torneio foi adiado em dezembro porque alguns campeonatos continentais não terminariam a tempo. E a entidade manteve, por exemplo, o número de atletas inscritos para a competição em 23, sendo 3 goleiros. E haviam pedido, como mostrou o blog, confederações com que esse número fosse estendido para até 40, para evitar que contaminações por Covid-19 atrapalhassem o Mundial. E agora, Beto, uma matéria especial, o Natal das etnias, o pessoal que passa chimia no pão, o Natal do alemão.
É isso mesmo, Tiago. Agora são 8 horas e 54 minutos. Passando no clima natalino que estamos vivendo, nossa produção resolveu levar para você, nosso telespectador, uma série de reportagens sobre como explicam as tradições natalinas das principais etnias que formam o município de Nova Prata. E hoje apresentamos a etnia alemã. Vamos conferir essa matéria. Você sabia que cada etnia tem uma tradição diferente na época do Natal? Pois é, seguindo nossa reportagem especial sobre as tradições natalinas das etnias presentes aqui no município de Nova Prata, hoje falamos sobre a etnia alemã. E vamos conversar com um pastor que vai contar pra gente um pouco mais sobre essas tradições que se estendem até os dias atuais. Primeiramente, é uma alegria, uma satisfação poder estar conversando com vocês, com este meio de comunicação tão importante aqui de Nova Prata. E quando nós nos aproximamos então do Natal, nós podemos perceber algumas coisas diferentes, bem típicas desta época. E um desses primeiros símbolos que a gente vê muito presente no dia a dia do Natal, na época que antecede o Natal, é o pinheiro de Natal. Então o costume de enfeitar árvores já era um costume muito antigo, um costume pagão, né? Então que algumas culturas já realizavam, cortavam pinheiros e enfeitavam esses pinheiros. Mas do jeito como nós temos hoje, dentro da cultura cristã, reza a lenda que o enfeite então do pinheiro de Natal tenha surgido na Idade Média, por volta de 1530, do século XVI, com Martinho Lutero, que era um monge da Igreja Católica e depois se tornou o reformador da Igreja Protestante, surgindo então lá na Idade Média a Igreja Luterana. E diz que certa noite, no período de Natal, ele estava caminhando num bosque de pinheiros e, como vocês sabem, agora na Europa, na Alemanha, acontece a neve, muito frio. E então tinha caído muita neve e havia aquela noite a lua cheia e as estrelas enfeitavam os céus, e então o reflexo das luzes das estrelas e da lua deu um espetáculo assim indescritível, e que Lutero ficou impressionado com essa cena. Então parecia que havia enfeites nos pinheiros com aquelas luzes do céu. E ele então foi para casa com essa cena, com esta imagem na sua cabeça e procurou retratar na sua casa aquilo que ele tinha visto no bosque. Então levou para casa um galho de pinheiro e enfeitou o mesmo com algodão, colocou velas para simbolizar as luzes. Então ele fez ali a primeira forma de se enfeitar o pinheiro dentro de casa. E ali foi então incorporado depois, com o passar do tempo, por outras culturas, por outras etnias também, e como nós temos hoje, o pinheiro de Natal faz parte da nossa vida nesse tempo que antecede o Natal, o nascimento do menino Jesus. E alguns significados que a gente tem, vocês podem observar, o pinheiro ele tem o formato de triângulo. Então pode-se fazer uma menção à própria Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E também os próprios enfeites, as bolinhas, vários tamanhos, várias cores, são um símbolo dos frutos da fé que vem a partir da fé no menino Jesus, o Salvador do mundo. Então seria a bondade, a paz, o amor, a generosidade. Então são alguns símbolos que representados por estas bolinhas. A própria cor verde também é a cor da esperança, a esperança que nós celebramos no Natal da vinda do Salvador Jesus, o Salvador do mundo. E aí, lógico, teria outros significados, mas esses seriam os principais. E outro talvez ainda, o próprio pinheiro de Natal, o pinheiro é a única árvore que no inverno não perde as suas folhas. Então ele mostra também a eternidade que nós temos em Deus, quando ele se fez gente, o Emmanuel, Deus conosco, o menino Jesus, o Salvador. Tá? E outro costume também, que vem da etnia alemã, é a coroa de Advento. Infelizmente nós não temos aí para mostrá-la, mas se atribui a um pastor luterano na Alemanha, por volta de 1830,
né? Onde ele trabalhava num orfanato, onde cuidava de crianças carentes, crianças pobres. E quando se começava a falar do Natal, as crianças ficavam ansiosas, queriam que essa data chegasse logo, porque se falava tão bem, né, dessa data do Natal, o nascimento de Jesus. Então ele pensou em fazer uma roda para simbolizar cada dia do tempo de Advento, que antecedia o Natal, para ensinar as crianças de como o tempo ia passando e o Natal se aproximando. Então ele fez uma grande roda e para cada dia ele colocou uma vela. E para cada domingo que antecedia o Natal, o tempo de Advento, que eram 4 semanas ou 4 domingos, uma vela para cada domingo de Advento. Então, como nós temos hoje, nós não temos mais uma vela para cada dia, mas uma vela para cada domingo. E conforme então o tempo vai passando e o Natal vai se aproximando, vai se acendendo uma vela a cada domingo. Então, o primeiro domingo, o segundo domingo, o terceiro domingo e o quarto domingo no Advento. E a luz, conforme as velas vão sendo acesas, vai aumentando, simbolizando também assim que a chegada da luz do mundo, Jesus está cada vez mais próximo. E esse tempo de Advento é exatamente o início do novo ano no calendário litúrgico da Igreja cristã. É um pouco diferente do calendário civil. Então, tem como propósito, né, exatamente se preparar para celebrar o Natal, porque o Advento significa isso, chegada, vinda, né? E além do mais, a Igreja também usa esse tempo para falar do segundo advento de Jesus, que conforme a Igreja cristã confessa, que um dia ele voltará. Então, esse preparo também para o segundo advento de Jesus. Então, esse é um pouco do significado também que vem lá da Alemanha, da etnia alemã, a coroa de Advento. Também outro costume, né, aí mais relacionado à gastronomia, se tem o costume também, as famílias alemãs, nas semanas que antecedem o Natal, fazer bolachas e enfeitar essas bolachas, que são conhecidas como as bolachas coloridas, ou também bolachas de mel, também um costume muito tradicional da etnia alemã, que se procura fazer nesse tempo que antecede o Natal, e aí esperar a chegada do Natal, reunir a família e festejar o Natal. E uma outra coisa que era muito característico, hoje está se perdendo um pouco esse costume, né, mas na Alemanha se fazia assim, se celebrava 2 dias de Natal, o primeiro dia de Natal e o segundo dia de Natal. O primeiro dia de Natal era costume, então, as famílias se reunirem, celebrarem, fazerem a festa do Natal, celebrando o nascimento do Salvador Jesus, e no segundo dia de Natal era reservado para o descanso, né? Porque enfim, as festividades tinham sido grandes, então o segundo dia de Natal para o repouso. Então um pouquinho disso também, né, da etnia alemã, esses costumes que vieram para o Brasil, mas hoje, infelizmente, aos poucos isso vai se perdendo. Komm, wir spannen die Rösser an, die Schellen soll man hören. Hey, Jingle Bells, klingt zur Weihnachtszeit. Glocken schallen durch das Land, Weihnacht ist nicht mehr weit. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano.
Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Quinta-feira é dia de talk show na Conecta Mais e nessa quinta-feira você acompanha um B-Night matrimonial. Aline Manfredi, Léo e Johnny Mazeiro, eles são o Enlace Trio e estarão aqui nesse sofá. E nesse último bloco do Conecta News, a gente traz as informações do estado da Serra e da região. E também uma matéria especial sobre os campeões mundiais de jiu-jitsu aqui de Nova Prata, Beto. Agora são 9 horas e 7 minutos. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol e chuvas ocasionais na região. A probabilidade de chuva é de 80%. O dia amanheceu com 17% e a tarde esquenta bastante, podendo chegar aos 29 graus. Nesse momento, fazem 25 graus aqui em Nova Prata. E seguindo com as informações do estado do Rio Grande do Sul. Segundo o portal Correio do Povo, o novo decreto do governo do Rio Grande do Sul amplia o funcionamento de comércio e permanência nas praias. O novo decreto do governo do Rio Grande do Sul, divulgado na madrugada da terça-feira, modifica as regras da bandeira vermelha do distanciamento controlado, atendendo solicitações de comerciantes, empresários e prefeitos. Os horários de funcionamento do comércio de rua, bares e restaurantes foram ampliados e a proibição da permanência do público nas faixas de areia das praias também foi flexibilizada. E seguindo pelo Correio do Povo, bares, restaurantes vivem cenários de incerteza no Rio Grande do Sul. Avalia a entidade ligada ao setor. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Estado apontou preocupação com empresas fechadas e demissões desenfreadas. Essa é a realidade que vem assolando aí o setor em todo o estado desde que começou essa segunda onda de fechamentos e restrições, e a incerteza toma conta dos empreendedores, dos bares e dos restaurantes e das casas noturnas. E segundo o portal Correio do Povo, lojistas de Porto Alegre querem ampliar o funcionamento até às 22 horas para vendas de Natal. Os varejistas de Porto Alegre querem estender o funcionamento das lojas e shopping
do comércio da rua até às 22 horas. A medida seria adotada até o dia 25 de dezembro, como forma de aumentar as vendas no comércio. As informações são do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, CDL PUA, Írio Piva, ao explicar que a maioria das lojas de rua não tem interesse em trabalhar até às 22 horas e que, nesse caso, seria opcional. Informação também pelo Correio do Povo, no limite da sua capacidade, o Hospital Moinhos de Vento, referência para todo o estado, em uma série de tratamentos e casos, mantém as restrições nos atendimentos. Em nota, a instituição alertou para o crescimento de casos de Covid em Porto Alegre e pediu para a população manter as medidas preventivas, falou o hospital, que é referência em diversas áreas. E segundo o portal Independente, os focos de Aedes aegypti crescem 177% em Lajeado, na comparação com o mesmo período de 2019. O Lajeado obteve o resultado do levantamento rápido de índices de Aedes aegypti, que determina nível de infestação no município. Os dados foram divulgados na terça-feira e, conforme a bióloga e coordenadora da Vigilância Ambiental, Catiana Lanius, houve um aumento no número de focos do mosquito em comparação com o mesmo período do ano passado, de 30 de novembro a 9 de dezembro. Em 2019 foram 9 casos, neste ano são 25, com aumento de 177%. E a coleta é feita através de uma amostra de 2.066 visitas e participação de 80 agentes, entre profissionais de endemias e saúde. E seguindo com informações do portal Atmosfera Online, animais morrem envenenados em comunidades no interior de Aratiba. Os animais teriam comido pedaços de fígado que foram contaminados com algum tipo de veneno, espalhados no pátio na frente do local onde esses animais estavam. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. E pelas notícias da Serra e do Planalto. Segundo o portal Estúdio FM, com o retorno da congestão, a MESI atualiza o modelo da Serra para aplicá-lo. No Rio Grande do Sul, estava suspenso nas últimas 2 semanas o sistema de congestão, no qual permite que as macro-regiões Covid possam adotar medidas menos restritivas que impostas pelo governo do estado. Entretanto, na segunda-feira, dia 14, o governador Eduardo Leite atualizou o decreto 55.644, publicado no Diário Oficial do Estado. E entre as mudanças está a volta da validade do modelo de congestão. E pelo portal Semanário, informação para Bento Gonçalves, a Justiça Eleitoral suspende a cassação das candidaturas de Diogo e Amarildo, e eles poderão assumir aí o cargo de prefeito e vice-prefeito para serem diplomados nessa próxima quinta-feira. No entanto, o julgamento da ação no Tribunal Regional Eleitoral deve ocorrer somente no ano que vem. Segue a incerteza quanto à política em Bento Gonçalves. E segundo o portal Estúdio FM, com o retorno da congestão, a MESI atualiza o modelo da Serra para poder aplicá-lo. E uma carreta, segundo o portal Estúdio FM, toma no trecho entre Passo Fundo e Marau. Segundo um acidente de trânsito foi registrado na ERS 324, no trecho de Passo Fundo, Marau, na tarde da terça-feira. Uma carreta com placas de Marau trafegava pela rodovia na RS 324 no sentido Marau, quando por razões desconhecidas na curva do Bier, acabou perdendo controle e tombando na rodovia. E informação agora pela região, os principais fatos destacados pelo portal da Rádio Estúdio FM. Fagundes Varela receberá recursos para a revitalização da Praça Bela Vista. O município foi contemplado no dia 10 de dezembro com uma emenda parlamentar no valor de R$250 mil destinados à revitalização da Praça Central. A indicação foi do senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, por intermédio do presidente Wilson Vivan, Tobias Espanholo e Erasmo Dalla Libera, vindo a atender uma das demandas da atual gestão que aguardava recursos federais para execução. E segundo o portal Estúdio FM, segundo o sorteio da campanha de Natal, a CIV, foi realizada na terça-feira. Na manhã da terça-feira, dia 15 de dezembro, foi realizado o segundo sorteio da campanha de Natal da Associação Comercial e Industrial de Veranópolis, a CIV. Na promoção deste ano foi promovido o resgate das raspadinhas e 4 sorteios serão realizados até janeiro de 2021. E nesses sorteios são de
R$500, R$250, terceiro prêmio R$250, quarto prêmio R$250 e também o quinto prêmio R$250. E em Vila Flores, a informação pela Rádio Veranense é de que a Feira da Agricultura Familiar e Artesanato teve uma edição no último sábado, dia 12, e recebeu uma visita ilustre, a deputada estadual Sofia Cavedon, que conversou com várias famílias produtoras de alimentos, juntamente na presença do prefeito Vilmor Carbonera e a secretária de Indústria, Comércio e Agricultura, Keila Omizolo, responsável também aí por sediar o evento. E um livro histórico sobre o município de Protásio Alves tem lançamento na UX, a pesquisa que retrata as origens da localidade e seu processo de emancipação política, foi realizado pelo Instituto Memória Histórica e Cultural da UX. No ato no gabinete da reitoria, substituiu o evento previsto para celebrar a publicação da obra, que evidencia a história local pela voz dos moradores. E também informação para Veranópolis, porque o município recebeu um importante reforço na área da segurança pública e no combate ao Covid-19. O comandante Soares da Brigada Militar informou que o batalhão de Bento Gonçalves está encaminhando para Veranópolis pelo período de 20 dias, mais 8 soldados que vão endossar a equipe de ação de segurança e controle de aglomerações e respeito ao distanciamento controlado para todos os cidadãos veranenses. O prefeito Valdemar De Carli destacou que este reforço, mesmo sendo temporário, é de extrema importância para o município. Agora são 9h15. Agora nós vamos apresentar os boletins epidemiológicos da nossa região. Começamos por Nova Prata. Casos confirmados são 172, óbitos foram 9. Recuperação domiciliar 161 e isolamento domiciliar 544 pessoas. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados 65, casos curados 35, casos ativos 30, casos suspeitos em isolamento domiciliar 30. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos 5, casos em isolamento domiciliar 35 e curados 51. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 23, pacientes curados 199, total de casos confirmados 222. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados 647, casos curados 603, negativos 1.037, ativos 40, óbitos foram 4 e casos em isolamento monitorados 327. Pela cidade de Veranópolis, confirmados 1.022, recuperados 814, negativos 2.787, óbitos 7, hospitalizados 8, em outros hospitais não temos nenhum. Pela cidade de Paraí, casos confirmados 561, curados 545, internações 1, óbitos 5, em monitoramento 43. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, casos confirmados 51 e curados também 51. Pela cidade de Vila Flores, casos confirmados 237, hospitalizados 1, curados 200, óbitos foram 3 óbitos. E pela cidade de Nova Araçá, casos confirmados 706, curados 684, isolamento domiciliar 18 e óbitos foram 4 pessoas, Tiago. Muito bem, indo para o finalzinho do Conecta News dessa manhã, eu quero mandar um abraço para o Atier Fracaro, que nos acompanha do Distrito Federal, para saber as informações aqui da região. O Conecta News retorna amanhã, a partir das 8 horas da manhã, e agora você fica com uma matéria super especial que o Beto vai fazer a chamada. Agora são 9h18. No último final de semana, aconteceu em Campinas, São Paulo, o Mundial de Jiu-Jitsu em Nova Prata foi representada por Raul e Michel. Os dois estavam ansiosos e voltaram de lá com muito orgulho. Afinal, se tornaram campeão e vice-campeão mundial em suas respectivas categorias. Vamos conferir essa matéria. O Conecta News volta amanhã, quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.
última semana, nossa reportagem esteve aqui na BEM falando sobre 2 jovens, Michel e Raul, que iam para o Mundial em São Paulo na competição de Jiu-Jitsu. Não sei se vocês lembram, a gente falou sobre eles voltarem campeões. E adivinha só, eles voltaram com a medalha e com muito orgulho dentro da sua bagagem. Vamos entender um pouco mais sobre o que aconteceu. Nesse final de semana, depois de uma longa espera e de longas batalhas, a gente conseguiu estar mandando 2 atletas para o Mundial de Jiu-Jitsu pela CBJJE, uma das maiores entidades de Jiu-Jitsu do mundo. E como o esperado, como a gente já esperava e tinha certeza, os 2 voltaram campeões em suas respectivas categorias e nada espanta isso, porque já era para ter sido há muito tempo. Eles já eram para ter sido campeões há muito tempo e, além deles, todos esses aqui têm condições de ser campeões mundiais. Esses que estão aqui, se fossem, também seriam, eu tenho certeza disso. Como eu tive certeza quando os 2 saíram daqui. É muito gratificante, eu fico muito orgulhoso, é um sonho que é nosso, meu e do Thiago, aí, que estamos treinando junto há mais de 10 anos, é um sonho nosso. Um sonho que a gente não conseguiu realizar por todas as dificuldades que tinha antes, pois antes era só eu e ele, atleta não consegue ir atrás das coisas, não consegue treinar e ir atrás de patrocínio, atrás disso, atrás daquilo, e a gente tem um objetivo diferente hoje. A gente com certeza ainda é competidor, a gente ainda vai competir muito, que a gente é novo, mas a gente deixou um objetivo maior, que é estar deixando essas crianças não passarem pelo que a gente já passou. As oportunidades que faltaram pra gente não vai faltar para eles. E eles estão demonstrando isso com esses resultados, né? Que nem eu disse, são resultados já esperados. Era para ter acontecido há muito tempo atrás. A gente perdeu muitas vezes oportunidades de ir para lá e de ganhar. Não é à toa que de algumas categorias que foram lá, que as crianças eram campeões, vários que estão aqui já ganharam daquelas crianças que foram campeões lá. E eu tenho certeza, que nem eu disse, eu tenho certeza do nosso trabalho. A gente faz um trabalho muito forte com eles. Eles entram aqui na BEM 7h30 da manhã, eles saem todo dia às 9 horas da noite. Eles tomam um café aqui, eles almoçam aqui, eles tomam um lanche da tarde aqui, fazem as atividades escolares, mas principalmente eles treinam 3 vezes por dia, todos os dias, de segunda a segunda, sem intervalo. É um sentimento de orgulho poder acompanhar a evolução que eles tiveram ao longo de todos esses anos de treino do jiu-jitsu deles, né? Porque a gente acompanha eles desde o começo, desde de ensinar eles a fazer um rolamento, ensinar eles a fazer uma fuga de quadril, que se for ver, parece simples, mas tem muito adulto que não consegue. E eles pegam assim numa facilidade, muitas vezes eles até às vezes ensinam a gente algumas coisas, entendeu? Que a gente passa despercebido que para nós, mas para eles é algo que para eles parece ser o natural. E é um sentimento de orgulho, né? Poder estar aí treinando eles e dando o maior apoio possível, né? Por isso que a gente não teve lá atrás, uns anos atrás, a gente quer dar para eles, né? Todo o apoio, toda a assistência, tudo que a gente puder fazer por eles, a gente vai fazer. Bom, a gente já está nos planos, no dia 30 e 31 de janeiro, tem o Sul-Americano na cidade do Rio de Janeiro, que é um evento enorme, é um evento onde vai estar todos os melhores atletas de jiu-jitsu em todas as faixas. E se Deus quiser, a gente vai ir com a maioria que está aqui, a maioria desses vão ir, e eu dou a certeza absoluta que eles voltam todos como campeões. Eu dou a certeza disso. A gente tem 50 dias, com 50 dias eu largo eles assim, ó, como a gente diz no jiu-jitsu, na ponta dos cascos. E a gente vai lá para botar fogo no parque de novo. Porque a gente já provou. Provou aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, eles dominaram todas as categorias. Não tem um campeonato que eles não são campeões aqui. Eles ganharam tudo. Nós temos de 14 categorias de top ranks. São 14 categorias no jiu-jitsu. Cada ano é escolhido o top rank, o que mais ganhou. São 14 categorias no estado, a gente tem 12 aqui que são top ranks, ou seja, ficou 2 só com o Rio Grande do Sul inteiro. Agora a gente dominou lá, porque esse final de semana o que o Raul fez lá no Mundial não é todo dia que se vê uma criança fazer.
A facilidade que ele teve para lutar, a experiência que ele passou lá na hora da luta, não é todo dia que se vê. E o Raul é um dos menos aplicados aqui. O Raul e o Michel, eles apanham todo dia aqui, para vocês terem uma ideia do nível de jiu-jitsu dessas crianças. Eles são os que mais apanham aqui dentro da academia. E foram lá e fizeram aquilo. Entendeu? A gente tem, assim, ó, talento, assim, ó, é que nem eu disse hoje. A gente tem aqui futuros ídolos nacionais. A gente precisa de incentivo, porque eles serão ídolos nacionais. Eles serão reconhecidos no Brasil inteiro e no mundo inteiro, porque o talento que eles mostram nas competições não é todo dia que se vê no jiu-jitsu. E a gente não quer esmola. A gente tá aqui para mostrar que a gente é foda, que a gente pode e que o jiu-jitsu nosso tá no topo do Brasil. Tá no topo. Tem um orgulho dessas crianças serem pratense, porque a gente dominou tudo, o Rio Grande do Sul, e dominou agora o Brasil. O Gordo iniciou no projeto aqui há 4 anos atrás, e ele me apresentou as crianças, e eu falei, eu vou abraçar também essas crianças aí. E a gente começou a treinar eles. Comecei a dar uma força para ele, apoiando a gente estava todos os campeonatos, estava junto com ele. O dinheiro que às vezes a gente não tinha, eles não tinham lanche, a gente pegava do nosso próprio dinheiro, comprava lanche para eles, sempre apoiando, sempre incentivando, porque era uma coisa que eu fui criado em vila, né? Eu sou natural de Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre. E quando eu era criança, a gente não tinha esse incentivo aí. O jiu-jitsu, na época, é ainda um esporte muito caro. Não vai gastar R$300 num kimono, R$200 numa mensalidade, entendeu? Isso, a maioria das crianças que não tem condições. Como é que tu vai pagar R$200 numa mensalidade? O Michel, que tem 4, 5 irmãos, não tem, entendeu? E isso para eles é... Esse projeto aqui que o Gordo iniciou com eles aqui é uma coisa incrível, né? Porque muitos campeões mundiais de jiu-jitsu começaram em projeto social. Muitos campeões mundiais que estão hoje no topo, não só do jiu-jitsu mundial, como do MMA, começaram em projeto social. A gente sempre diz que essa entidade é de todos. As portas estão abertas para todos os projetos que podem ser implantados aqui. É com muito orgulho e com muita satisfação que a entidade ABEM sente-se orgulhosa em cumprimentar os 2 campeões, tá? Por serem alunos nossos da entidade ABEM. A ABEM é uma entidade que atende as crianças em turno inverso da escola. De manhã eles vão na escola e de tarde eles frequentam a ABEM e vice-versa. Nós oferecemos para eles de manhã o café, o lanche às 10 horas e almoço. E de tarde, quando vem o da manhã, vem para cá, também recebe o almoço e o lanche de tarde. Enquanto eles estão aqui, eles estão sob o olhar de alguém, como falou o professor hoje de manhã na rádio. Enquanto as crianças estão aqui, na BEM, eles estão sob o olhar de algum monitor, de algum professor. Se eles estão na rua, não se sabe aonde eles estão. Por isso, essa entidade sente-se, a direção toda, a diretora Janice, os professores, os funcionários, os voluntários, todos aqueles que labutam por essa entidade, sentem-se orgulhosos em poder contar com esses 2 guris no meio de nós. Foi muito legal. Eu gostei de sair de estado, andei de avião. Daí foi muito legal, fiquei muito feliz. Na minha chave tinha 6 competidores. A competição lá não foi fácil, mas vice-campeão já tá bom. Não foi primeiro lugar, mas da próxima vez vai. Na hora eu fiquei nervoso lá, mas daí depois que eu ganhei a primeira luta fui confiante, só que daí o guri me ganhou por uma vantagem. Eu fiquei orgulhoso, feliz, que nem sempre diz o tio. Nós realizamos um sonho que era deles, que na época deles eles não tinham oportunidade para ir. E hoje em dia nós temos oportunidade, tem patrocínio. 2 lutas eu ganhei as 2. Foi fácil, porque a gente sobe todo dia no tatame para treinar para isso. Próxima competição vai ser dia 30 a 31, o Sul-Americano, Rio de Janeiro. Viajar de avião mais uma vez. Saí campeão todo mundo. Obrigado a todo mundo aí que estava torcendo por nós. Eu já trouxe a medalha aqui para Nova Prata e estou muito feliz. Valeu o apoio de vocês aí. Estou muito orgulhoso. Claro que por eu e o Thiago ser um competidor nato, por a gente ter passado aí, a gente compete há mais de 10, 12 anos.
A gente nunca focou tanto no jiu-jitsu como a gente está focando agora. Claro, a gente treina jiu-jitsu, a gente treina judô, treina wrestling, treina boxe, kickbox, muay thai, todas as modalidades, mas focado no MMA, porque eu e ele somos atletas de MMA. A gente sempre focou em lutar MMA. Sempre competiu em todas as modalidades, mas o objetivo sempre foi o MMA. E com eles agora a gente focou muito mais no jiu-jitsu. E a evolução que a gente teve nesses anos pra cá, depois que a gente focou só no jiu-jitsu, foi extraordinária. E é claro que por a gente ter passado isso, um pouco da gente quer, lá dentro, quer que eles sejam atletas profissionais de alguma modalidade, que eles sejam reconhecidos mundialmente, mas é uma coisa que eu não espero para eles, porque é uma vida difícil. Tu não vai ter dinheiro você não vai ter dinheiro por um bom tempo. Dificilmente tu vai ter dinheiro, dificilmente tu não vai estar cansado, tu vai estar sempre fazendo dieta, sempre com vontade de comer alguma coisa. Chega no final de semana, no sábado, domingo, muitas vezes tu pode sair com a tua família, mas tu tem que ficar em casa para treinar, abdicar de tudo que as pessoas levam numa vida social. Eles vão ter que abrir mão, porque eu abri mão disso e eles também vão ter que abrir mão. Mas, independente disso, por meio do jiu-jitsu, eles vão conseguir ser o que eles quiserem lá na frente. Se eles escolher ser dentista, médico, advogado, cara, eles vão ser o melhor nas suas respectivas profissões, porque o jiu-jitsu ensina isso, ensina a batalhar, a treinar todos os dias e lutar para ser o melhor. Então eu tenho certeza do futuro deles, que eles vão ter um futuro excepcional. Não é à toa que eles têm 10 anos, o Michel e o Raul têm 10 anos os dois, e eles estão num nível de jiu-jitsu absurdo, e eles só têm 10 anos. Daqui 4 anos eles vão ter só 14 anos e ainda são 4 anos pela frente. Então, cara, é que nem eu digo pra eles, o mundo é deles, é só eles pegar, eles podem tudo que eles quiserem.